Ô, Mauro, esses dias, cara, Meu, tô com uma dor já há um tempinho já, né? No meu ombro. Aí eu nem tô tomando remédio, assim, pra não mascarar minha dor, né? Então, sei lá, tô treinando lá, vai que mascara minha dor, eu tô piorando, sei lá, tipo, fazendo exercício, machucando mais meu ombro. Então eu tô evitando Vai piorar tudo se você tomar o remédio. Isso, porque, cara, eu tô mascarando a dor, né? Aí eu vou lá fazer o treino, tô machucando meu ombro. E aí, o que você acha? Será? De uma forma inédita, um ortopedista e um fisioterapeuta se uniram para divulgar a ciência por trás das dores e lesões do nosso corpo. Este é o Dupla Funcional. Meu nome é Mauro Show e eu sou médico ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo. Meu nome é Lucas Arrebola, sou fisioterapeuta, doutor em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação. Nós somos a Dupla Funcional. E aí, Mauro? Vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar hoje sobre mitos e verdades de analgésicos, anti-inflamatórios, né? Certo. Dentro da ortopedia. Certo. Não é isso? Sabe que eu tenho reparado cada vez mais... Bom, graças a Deus, a saúde tá tendo mais informação, né? Sim. Sendo mais divulgada. Infelizmente, por grande parte, charlatões, mas isso é outro assunto, tá? Exato. Mas com essa maior divulgação, muita gente entendeu que a inflamação, na verdade, é boa. Sim. Né? A inflamação faz parte do processo regenerativo. Na verdade, não é questão de boa ou má, ela é essencial para o processo de cura. Faz parte, né, do nosso corpo, né? Não é à toa. Né? Ele produz a inflamação justamente porque tem um motivo, né, Mauro? Exatamente. E o motivo é o quê? Cicatrizar aquela região, né? Que de repente está machucada, né? Favorecer a chegada aí de agentes que vão auxiliar na cicatrização daquela lesão, né? Perfeito. Então, se você tiver um machucado pode ser um corte ou pancada, ou até mesmo interno. Você usou demais o tendão e aí lá dentro ele foi tão sobrecarregado que ele machuca. Vamos entender de uma forma mais fácil assim. O seu corpo vai querer regenerar. Então ele vai ativar o sistema imunológico, que vai liberar um monte de células, que vai chegar até aquela região, certo? Para quê? Para regenerar aquela região. Então pense em uma parede que era o seu tecido normal, ela quebrou. Então vai precisar do quê? Pedreiro e tijolo, cimento, argamassa, substrato para chegar lá. Então, para chegar lá, todos os pedreiros e todo o substrato, eu preciso de sangue. Então, a primeira etapa vai aumentar o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, eu vou ter calor, vermelhidão e inchaço. O que todo mundo olha e fala, nossa, tá inflamado. Tem que pensar, graças a Deus inflamou, meu corpo tá regenerando. Tá cicatrizando o negócio ufa. aqui, né? Exatamente. Mas, Lucas, me fala uma coisa, mas por que a gente sente a dor na reação inflamatória? Exatamente. Então, assim, ó, nós já falamos, claro, vamos falar em episódios também sobre dor crônica, né? Já falamos no episódio anterior, né? Sobre dores no ombro também, isso, né? No primeiro episódio. Mas a gente tá falando um pouquinho mais de dor aguda, né? Então, aquela dor da pancada, né? Que você bateu, inflamou, como o Mauro falou, ficou vermelho, ficou roxo, né? Fez aquele baita edema, aquele baita inchaço, né? E justamente a dor ocorre porque dentro desse processo tem o sistema imunológico, né? Mediando tudo isso, vai liberar substâncias que são irritativas aos nervos que percebem a dor, né? E é isso que a gente chama de nocicepção, a dor nociceptiva. Isso vai desencadear todo o sistema de dor, né? E a dor, nesse caso, gente, ela serve a um propósito, né? Que é justamente proteger esse indivíduo, proteger aquela região que está machucada, não é isso? Né? Isso a gente está falando de dor aguda, né? De uma inflamação. Então, assim, a inflamação ela é de todo mal, Mauro? De maneira Não, alguma. de maneira alguma, né? Eu costumo falar, a inflamação da doença reumatológica, Sim. que é a inflamação em que o sistema ficou louco, Demais, erro de programação, muita inflamação, né? Ele acha que todo mundo é maligno e começa a atacar, isso sim, mas é uma pequena porcentagem. A inflamação da pancada, de que você tem algum motivo de estar inflamado, na verdade, é mandatório, obrigatório. Normal, né? Então, assim, vai me fazer mal eu tomar um anti-inflamatório, de repente, no início disso, Mauro? Bati agora, por exemplo, né? Tô com muita dor, não consigo andar até ali a cozinha, né? É ruim eu tomar anti-inflamatório agora? Se você parar para pensar agora, depois de tudo que a gente explicou, vai pensar, é ruim, porque vai tirar a inflamação. O anti-inflamatório vai tirar a inflamação. E se não inflamar, não cura, certo? Exatamente. Mas não é bem por aí não, né? Senão, não teria tanto anti-inflamatório vendendo por aí. Certo? Exatamente. Desculpa. Não, pode falar. A grande questão, né, gente, é o excesso, né? Exato. Então, por um tempo, assim, né, tem um período que você vai tomar um anti-inflamatório, vai te ajudar, porque você tem que manter suas funções do dia a dia. Você tem que sair, né, tem que trabalhar, tem que fazer suas coisas minimamente, se mexer dentro de um quadro inflamatório que tá muito agudo, acabou de acontecer. Mas se eu ficar tomando esse anti-inflamatório de forma
prolongada, né, Mauro? Aí sim eu atrapalho, né, esse processo cicatricial, né? Tempo prolongado e dose elevada, né? Então, Exato. a dose é só respeitar a dose da bula, tá? E o tempo, quando a gente fala de anti-inflamatórios não hormonais, os famosos diclofenaco, cataflam, nimesulida, cetoprofeno, esses mais famosos aí, eles prejudicam, tá? Cientificamente, prejudicam rins, campeão, ele mata o rim, né? Fígado, estômago, coração e pulmão. Causa fibrose pulmonar, isso eu não sabia. Eita, não sabia também. Mas em tempo prolongado, no abuso da medicação. Então é claro que o médico, quando prescreve anti-inflamatório, ele não está desejando que o paciente tenha um infarto, né? Nem uma fibrose pulmonar. Então pode sim tomar o anti-inflamatório em tempo curto, na fase inicial, é super benéfico, vai diminuir o edema, vai evitar uma reação inflamatória exacerbada, né? Às vezes o excesso de edema pode até piorar a perfusão. Enfim, pode tomar sim, sem problema, até porque os anti-inflamatórios hormonais não tiram a inflamação. Sim. Acabou com a inflamação. É claro que vão diminuir, tá? Tem seu mecanismo de ação, mas o principal mecanismo, na verdade, da melhora da dor é porque os anti-inflamatórios também são analgésicos. Sim, né? exatamente. Então não é só a retirada. Tanto que um corticoide, que é um anti-inflamatório hormonal puro, né? Ele vai tirar toda a inflamação, ele não tem um efeito analgésico tão potente quanto os anti-inflamatório hormonal, exatamente. Ô Mauro, isso me faz pensar em duas perguntas aí, né? A primeira é... Tudo bem, por que esse anti-inflamatório, então, ele causa sobrecarga renal, né? Gástrica, de repente até sangramento, né? Se a pessoa tem uma úlcera, de repente gástrica, tem mais risco de sangramento, não é isso? Sim. Essa é a primeira pergunta. Mas eu acho que responde essa primeira, depois eu faço a outra pergunta, melhor. Tá, vamos lá. Como é que os anti-inflamatórios não hormonais agem, né? Eles cortam a cascata da prostaglandina, né? Então, bom, enfim, vamos simplificar aqui, né? Digamos que eu tenha meu corpo produz uma substância que vai ser dividida em dois. Vou chamar COX-1, COX-2. Vou nem falar ciclo oxigenase, não. COX-1, COX-2, tá? O anti-inflamatório, ele corta já lá em cima. Então, ele quebra o COX-1 e o 2. O 2 vai criar aquela inflamação da lesão, né? Então, a gente quer que corte o COX-2, né? Já o COX-1, ele é benéfico. Então, um exemplo, por exemplo, ele produz a proteção do estômago. Então, se eu estou cortando o COX-1 também, eu vou deixar meu estômago protegido. Então, começa a causar malefícios, né? Sim. E aí, entraram os COX-2 seletivos, tá? Eu acho que hoje em dia no mercado o celecoxib e o heterocoxib, né? Que, na minha opinião, não dá tanta analgesia assim, né? Entendi. Mas são mais seguros, de maneira geral, para a parte gástrica, né? Agora, todos são lesivos para o rim, e todos vão agir também na cascata de coagulação, né? E também não é bom para quem está risco de sangramento. Sim. Doença do coração, infarto, tudo isso aí. Quem colocou stent, esse tipo de coisa é para se evitar. Então, o anti-inflamatório, de maneira geral, para pessoas com mais idades e comorbidades, não. Eu já ouvi, isso não é artigo científico, ficou na minha cabeça um nefrologista há muito tempo falando que, pacientes acima de 50 anos, eu nem passo. Certo. Aí que eu entendi a gravidade. Sim, de passar o anti-inflamatório, né? mesmo. É claro que você não vai morrer se tomar, tá? Se seu médico prescrever, tome, né? Mas para entender o quão importante é não abusar deles. E aí me surgem mais perguntas, né? Então, ainda nesse campo, nessa seara aí, né, Mauro, que você falou assim, de nefrologista falando que não prescreve anti-inflamatório para idosos, né? Idosos não, né? Pessoas acima de 50 anos, nem idoso né, cara? Sim. Eu já vi mesmo no hospital, né? Eu fiz 40, gente. Exatamente, estamos chegando aqui. Eu mesmo no hospital vi, assim, uma paciente que teve uma hemorragia digestiva por conta de uso crônico de anti-inflamatório. Mas crônico, eu digo assim, 1 ano e meio, né, de uso. Caraca. 1 ano e meio de uso contínuo. E não é incomum, tá, Mauro? Eu já vi isso, assim, a rodo. Não uma paciente, não duas. Você vai, acho que você sabe o que é. A formulinha mágica, né? A fórmula tá com isso na cabeça, velho. Exato. Já combinou, né? Exato, exatamente, né? A fórmula que vem lá, né? Sempre impressionante. Eu já vi fórmula, Mauro, com opioide, tramal, com anti-inflamatório, cetoprofeno, cara. Cetoprofeno, geralmente cara. Eu vejo muito enoxicam, também, meloxicam, né? E tudo associado, cara. E, pra ficar mais bonitinho, assim, tinha cúrcuma também. Aí resolveu. Aí resolveu, cara. E um protetor gástrico, né, cara? Sempre tem também. Tem o famotidina. Isso. E aí, cara? Vamos lá. Pra mim, é muito errado. É que eu sou bem radical, né? Eu geralmente falo, isso é criminoso.
Não é crime, mas é muito parecido errado. com um crime. Mentira. Quando você mata o paciente, é de fato. É, né? de fato. É muito errado. Ele parte de um desconhecimento completo. Geralmente quem prescreve isso, são médicos mais velhos, né? Era muito usado essas fórmulas e ficou na cabeça dele e fica prescrevendo, tá? Eu já peguei bastante. Paciente minha aqui de quase 80 anos, tomando fórmula todos há 1 ano e meio também, ou pelo menos 1 ano, em que ela ia no médico só para replicar a fórmula. Nossa, aí fui ver lá, tinha... vi isso acontecer também, exatamente. Né? Eu falei, a primeira coisa a fazer é pelo amor de Deus. Exato, né? exato. Então, se você estiver tomando uma fórmula, hoje em dia, com internet, né? Entra lá, pesquisa o que é. Se for um anti-inflamatório não hormonal, não pode ficar tomando mais de 5, 10 dias. Se for um jovem rígido, bem, 10 dias. Se não, 5 dias tá ótimo. Sim. E aí é isso, né? Assim, e também, é o que você falou, é o não entendimento do que é a dor também, né? Isso, aqui a gente tá falando, né, gente, todo esse início do nosso podcast, assim, com relação à dor aguda, né, ao trauma, pancada, aquele inchaço, aquela inflamação, que de fato tem uma valia e tem um porquê de usar um anti-inflamatório nesse início, né? Para controlar um pouquinho esse processo, pra gente conseguir reabilitar de uma forma melhor, né? Agora, geralmente esses pacientes que vêm, né, Mauro, com essas fórmulas, eles vêm com doenças, são dores crônicas, né, cara? Que não tem a inflamação como um papel, assim, fundamental, direto no desencadeamento da dor desse paciente, né? Então, já é um olhar errado pro que é a dor, né? Um paciente já tem dor mais de 3 meses, essa inflamação nem existe mais, né, Mauro? Não. Se a gente pegar ali, de fato, ao pé da letra, né? Olhar para a estrutura, você não vai ter células inflamatórias, aquelas células que vão fazer o que o Mauro falou, né? De ajudar no reparo tecidual e tal, assim. E aí, por não ter isso, não teria necessidade de usar um anti-inflamatório. E o segundo entendimento errado é usar o anti-inflamatório de forma indiscriminada, né? Então, é claro, tem a sua valia, né, Mauro? Mas, cara, nesses pacientes, nessas condições, né? É bizarro. Anti-inflamatório, opioide, analgésicos, mesmo analgésicos mais simples, são sintomáticos. É só entender isso. Esses remédios não participam do tratamento de nada. Exato. Tá? Eu tenho alguma coisa que eu preciso... Não, você não precisa tomar um anti-inflamatório. Desculpa se te falaram isso completamente errado. Então, você pode tomar... O que a gente falou no início? Pode tomar? Pode tomar para tirar do sintoma naquele período. Não faz sentido nenhum tomar sem sintoma. Não faz sentido nenhum tomar de uma forma prolongada, muito menos para tratar dor crônica, que nada a ver tem com inflamação. Com inflamação, exato. Eu vou voltar já no assunto anti-inflamatório, Mauro, mas antes disso... só pegando o gancho aí do início do nosso podcast, né? Que da relação... Perfeito. Puxa, eu vou tomar um analgésico, né? Então, pensa assim. Eu tenho uma dor. Já uma dor há um tempo. Que vai e volta, né? E já tem mais aí de 3 meses, 4, 5 meses eu convivendo com essa dor, né? E aí, a hora que ela tá um pouquinho pior, às vezes, né? Como eu falei no início do podcast, eu vou enfrentar essa dor. Não vou tomar um analgésico para não piorar aqui minha condição, porque eu vou treinar, né? Então, se eu começar a mexer lá, começar a treinar, né, Mauro? Pôr peso e tal, num ombro, ou num joelho, ou num quadril, ou numa coluna que está dolorida, eu teoricamente estaria mascarando essa dor e mascarando uma possível agressão àquela região, não é isso? Eu acho que esse é o senso comum, né? Então, o paciente ele tem dor crônica, né? A gente já falou aqui, né, nesse episódio mesmo, que não há uma relação da inflamação com a dor, né? Não há uma relação forte entre a estrutura machucada e tudo mais. Não há essa relação entre isso e a dor, né? Então, né, Mauro, não tem essa relação de eu tomar anti-inflamatório e mascarar uma possível lesão, não é isso? Isso, exatamente. Falando-se em dor crônica que não tem nada a ver com inflamação, é para exercitar. Exato, exatamente. Né? Vamos começar por aí. Então, se você vai tomar um remédio e melhorar um pouquinho, mas te fazer exercitar e começar a perder medo... Beleza. Excelente. Beleza. Né? Não tem nessa de mascarar e piorar, não. Exato. E até porque a gente vai um entendimento assim, do porquê que a dor ocorre, né? Quais são os mecanismos de dor envolvidos. Agora, não na dor aguda, tá, gente? Não é na inflamação, não. Na dor crônica. Já passou, já foi um tempo, já cicatrizou o tecido, a inflamação foi embora, né? Que é a maioria dos casos que a gente recebe em consultório, né? Então, nesses casos, na verdade, gente... E aí, eu não estou falando de anti-inflamatório, né? Estou falando de analgésicos que atuam de forma diferente, né? É importante que você controle sua dor, né? Então, tomar o remédio, ele não está mascarando a dor, ele está controlando a dor. Existe para isso, né, Mauro? Para que te dê condição que você possa se exercitar, né? E não tenha uma exacerbação da dor. Até porque, gente, assim, ó, se você tem uma dor
de alta magnitude, aquela dor que é forte, que é constante o tempo inteiro, ela própria se retroalimenta, Sim. né? Então, quanto mais dor o paciente tem, quanto mais essa dor persiste, mais tempo ela vai ficar, mais difícil é de curar. Então, se você toma um remédio nessa situação para controlar essa dor forte, é super recomendado, é super bem-vindo, né? E que você treine com isso, né? Isso no caso da dor crônica. Exato. Utilizar essa melhora para enfrentar a dor, né, no caso, ou se não tiver sentido dor nenhuma, para começar a acreditar que está tudo bem, e aí vai. Exato, né? E aí você tem condição aí de fazer um exercício, que é o carro-chefe das dores, do tratamento de dores crônicas, né? E daí ter condição, né, para poder avançar no seu tratamento. Então, só separando, né, nas inflamações, assim, tal, em alguns casos a gente até tolera, né, se uso de anti-inflamatório, até é importante, né? Mas não de longo prazo, né? E na dor crônica não tem nem por que tomar anti-inflamatório, não existe motivo para isso, né? Formulinha, então, joga no lixo, Joga né, no Mauro? lixo, Pelo amor de Deus. E o analgésico é importante no caso das dores crônicas, assim, para controlar, tentar manejar. E a gente tem outros recursos, né, Mauro? Que não só os analgésicos que a gente conhece e tudo mais, né? Dipirona, Tramal, tantas medicações, né? Fala aí um pouquinho do que prescreve, por exemplo. Dor crônica? Pra dor crônica, Dor exato. crônica faz mais, acredite ou não, faz mais sentido você tomar um anticonvulsivante do que um antidepressivo, um antidepressivo, né? tá? E não estamos falando de depressão, mas são mecanismos que vão agir mais na dor crônica do que um anti-inflamatório. Sim, entendeu? Exatamente. Porque a gente está falando mais da transmissão de sinais, né? Então, vamos falar assim que o que está inflamado é o nervo, ele está excitado, muito excitado. Então tem que tomar um remédio para acalmar o nervo, né? Dar uma baixada isso. de bola nele. Exatamente. E não é pela inflamação, é pela excitabilidade neuronal. Então, por isso, remédios que agem, na verdade, nos nervos. Né? Exato. É como se fosse assim, né? Você tem lá um sistema, tipo, elétrico na sua casa e aquela luz, ele acende, né? O interruptor, né? A luz acende, mas acende muito forte. Tá te cegando aqui. Perfeito. Essa é a informação da dor, né? E aí, o antidepressivo, o anticonvulsivante vai ser como se fosse aquele dimmer, né? Você vai diminuindo legal, um pouquinho ali, essa intensidade. Igual o dimmer que a gente tem aqui, né? De luz e tal, assim. Legal. Então, é como se tivesse muito alta a intensidade ali da luz. E esses remédios, eles vão diminuir essa intensidade. Então, a luz seria a dor, né? No caso. Então, vai diminuir a intensidade da dor, né? Eles vão atuar modulando essa dor, né, Mauro? Muito bem. E aí, a pergunta que eu tinha, que é voltando aí às condições agudas, né? Então, você que é cirurgião de ombro, né, Mauro? Você recomenda, por exemplo, de início, o paciente operou. No período dentro do hospital. Sim. E nas primeiras 24, 48 horas, você prescreveria anti-inflamatório para esses pacientes? Cara, você não sabe a treta que é isso aí. É uma treta, eu imagino que seja. Por isso que eu trouxe. Porque, bom, primeiro, sempre foi de praxe, né? Tomar um anti-inflamatório para controle da dor. Mas aí começaram a sair estudos, né? Vai tirar a inflamação e não vai cicatrizar, não sei o quê. Acontece que a medicina, ela surge ao pé da letra e depois a gente vai fazendo estudo mostrando que não é bem por aí. Isso em tudo, né? Inclusive. E não é bem por aí. Não é bem por aí, tomando um anti-inflamatório que você vai deixar de cicatrizar um 2 tendão. dias, né? Tipo... Então, não. Eu sempre passo, né? Não vai fazer diferença. O que tem de evidência, e que eu sempre até falo para explicar sobre o efeito anti-inflamatório. Tem um grupo de pacientes que precisa tomar anti-inflamatório por tempo prolongado, dose mais alta, para evitar a ossificação heterotrópica. Então, politraumatizado, né? Então, esse grupo vai tomar. Aí tem um estudo que pegou esses politraumatizados com anti-inflamatório e sem anti-inflamatório. O tempo prolongado e dose alta diminuiu em 4 vezes a taxa de consolidação óssea. Olha isso. Então, aumentou em 4 vezes a taxa de pseudartrose. Caramba. Né? Então, ele, de fato, prejudica quando tomado de forma errada. Exato. Então, de início, assim, tudo bem, né? Tudo bem, mas, tudo ótimo. E eu acho importante também, Valdo, até do ponto de vista da fisioterapia, né? A gente sabe, né? Por exemplo, vamos pegar um pouco do trauma que você falou, pacientes politraumatizados, né? A cirurgia, é claro que a gente tem critérios para operar, né, Mauro? Sei lá, de desvios maiores que tantos milímetros, né? Angulação maior que tantos graus de algum fragmento, né? Mas, basicamente, né, gente, em alguns casos, por exemplo, acho que principalmente idosos, né? A cirurgia serve a um propósito, mexer. Né? Então, assim, ninguém opera à toa, né? Não opera para ficar imobilizado. Opera, põe tala, opera, põe tipóia, né? Numa fratura, né? Claro que tem condições, tem que proteger aqui a articulação, mas a gente tá falando de fratura, né? Então, muitas cirurgias servem ao propósito da mobilização precoce. Só pra você ter ideia, Mauro, uma fratura de fêmur, digamos assim. O idoso caiu, fraturou o fêmur. Ele tem
48 horas para operar esse quadril, Pra não é aumentar a isso? sobrevida. Para aumentar a sobrevida, gente. Não tô falando de fêmur. Exato. Então, se o idoso fratura, cai e tudo mais, você tem até 48 horas para operar esse idoso, né? E não é porque juntou o osso, é porque fez mexer. Exatamente, né? Porque se esse idoso não opera em 48 horas, ele fica acamado. Se ele fica acamado, começa a complicar. E aí, a principal complicação dentro dessa fratura é, por incrível que pareça, o óbito. E aí tem o estudo da JAMA, cara, que não é nem tão recente, tem uns 7 anos, 8, Mauro. Eles verificaram, por exemplo, o tempo de espera para cirurgia e o percentual de eventos adversos. Legal. Né? Então, dentre eles, infecção urinária, as principais causas que matam o idoso, né? Infecção urinária, tromboembolismo pulmonar, né? Pneumonia, exato. E aí o quarto desfecho que eles avaliaram foi justamente o óbito. E aí eles viram que quem opera em mais de 48 horas tem mais chance de óbito dentro do primeiro mês de fratura, dentro do terceiro mês de fratura e dentro de um ano, cara. Caraca. Eu sempre falo para meus alunos, esse é o óbito silencioso. Porque você vai lá, o idoso foi e tal, ficou uma semana esperando cirurgia, finalmente operou. E aí foi para casa. Poxa, geralmente os pacientes que fraturam fêmur, né, são idosos frágeis, né, Mauro? Sarcopênicos, tem uma osteopenia, uma osteoporose associada, né? E são idosos, de fato. 80 anos, 80 e poucos anos. Após um ano, um idoso de 80 e tantos anos falecer não é nada anormal, né? Sim. Então, é uma situação que é esperada. Okay. E passa batido, exato. E só por meio de pesquisa a gente consegue identificar esse tipo de óbito. Então, olha, cara, o cara não operar tem mais chance de morrer depois de um ano, né? E aí, por quê? Olha que legal, interessante. Só comparando aí outro estudo. Tem um outro estudo que propõe uma mobilização precoce em pacientes com fratura de fêmur, mas que não operaram, não tinham condição clínica de operar. Né? Porque aí, nesse caso, o risco da cirurgia, ele suplantava o risco de não operar, né? Enfim. E aí, eles falam assim, então, beleza, então vamos pôr esses caras para mexer. Você acredita que a sobrevida desses pacientes foi igual à dos pacientes que operavam? Operado. Caraca. Então, o que melhora, gente, o que salva a vida do idoso não é a cirurgia em si, não. É a mobilidade precoce, né? Legal. E aí, o principal fator para o paciente não querer mexer, de repente, depois de uma cirurgia dessas, uma cirurgia enorme, né? Uma cirurgia grande, assim, né? Assim, talvez não tão invasiva, né, tecnicamente, tem outras maneiras assim, mas uma cirurgia grande, uma fratura de fêmur, um paciente bem fragilizado, né? Mas a dor é o principal fator para o paciente não mobilizar, não querer sair da cama, não querer ficar de pé. Então, dentro desse patamar, no hospital, por exemplo, isso facilita muito a nossa vida. O uso de anti-inflamatório, de analgésico, para controlar a dor, porque aí a gente consegue tirar esse paciente do leito e pôr pra andar. Né? Puxa, legal. Interessante. Tá vendo, né? Como o remédio pode ajudar, não é seu inimigo. Exato. E é bem controladinho, né, cara? Sim, aí 2, 3 claro. diazinhos ali, né, e tudo. E isso não vai, por exemplo, impedir uma cicatrização óssea, nem nada, ali, né? Nem de pele, nem nada. Legal. Bacana. Vamos fazer um embrulhado? Um embrulhado, vamos lá. Vantagens, então, de se tomar medicações analgésicas anti-inflamatórias. Bom, primeira vantagem é eu conseguir não deixar a minha dor, se for crônica, ficar muito alta, certo? Legal. E aí eu consigo ter condição de treinar. Não tô mascarando nenhum tipo de lesão não, viu, gente? Pode tomar para te dar condição de ter uma paz aí, né? Uma dor um pouquinho menor, mais controlável. Sim. Outra vantagem... Só veio coisa ruim na minha cabeça agora, gente. Eu já vi as desvantagens. Tá vendo como nossa mente só pensa em coisa ruim? Pois é, gente, olha só. Controle da dor, bom, pelo que ele falou, dor aguda, eu pensei também a mesma coisa pós-cirúrgico, né? Sim. Justamente para permitir mobilidade. O pós-cirúrgico é super importante o controle da dor, porque se no início o paciente sente muita dor, não só o coitado, tá? Mas ele vai ter medo, vai aumentar o medo de mexer. De mobilidade pós, entendeu? Então você tem que dar uma experiência boa de não sentir tanta dor. E até, ultimamente, para uma cirurgia específica do ombro, a gente está liberando mais cedo, né? Sim. E eu estou usando até uma tipóia diferente para parecer que ele está mais solto mais mesmo, solto, verdade, né? verdade. E, né, tudo que eu faço é, cara, fica tranquilo, né? Não faça isso aqui, mas deixa tranquilo. Mas se ele sentir dor, o cérebro vai falar, cara, fica parado. Exato, fica parado. exatamente. Então, para mim, é uma baita vantagem. E queira ou não, assim, no início, você tem um processo inflamatório ocorrendo ali, né? Porque você tem... uma agressão, né? Uma nova agressão ali naquela região, que é a cirurgia. A cirurgia não deixa de ser uma agressão, né, mano? Uma agressão controlada, mas é uma agressão, né? Então, tomar esse anti-inflamatório analgésico de início vai permitir que ele mexa sem piorar essa inflamação. Melhora do ponto de vista clínico,
de mobilidade e melhora do ponto de vista também psicológico. O cara se sente mais seguro para mexer. Perfeito. Então é uma vantagem bacana, sim. né? Bem interessante. Desvantagens, então, já que você estava pensando negativamente, as desvantagens aí dos Acho que a principal é o abuso. Sim. Né? Se as pessoas soubessem os malefícios, muita gente sabe mesmo assim, né? Sim, sim. Mas o uso abusivo traz muito mais malefício do que suplanta qualquer vantagem, possível vantagem, do que tomar qualquer desses remédios, tá? Desde anti-inflamatório, analgésico, né, cara? O paracetamol mesmo causa hepatite fulminante. Sim, né? exato. Não, exato. mata, né? Eu tinha um paciente, cara, você me lembrou agora. Ele tinha hepatite C e tomava paracetamol, tipo, a cada 6 horas, assim, porque tinha dor, meu. Que coisa, né? Espero que esteja bem hoje em dia. Tudo errado. Né? Cara. E aí eu acho também, de repente, sei lá, a gente, para pensar, né? Uma das principais causas não violentas de óbito nos Estados Unidos é o uso de opioide, né, cara? Putz, sim. Indiscriminado, né? Lá eles não são de prescrição, né? Que nem aqui no Brasil. Ixi, É controlado. Acho que não, né? Eu acho que lá eles são mais fortes na prescrição, mas o problema é que os médicos... Ah, é verdade. Eles prescrevem mais, adoidado, né? É verdade. A indústria lá conseguiu colocar na cabeça do médico que é seguro e faz bem. Exato. Então é o que escodona para todo mundo, né? Sim. E aí isso causa dependência, né? Exato. Qualquer... Ketamina, exato, entendeu? Fortíssimo. Né? Adesivo de ketamina, enfim, só americano é tudo doido. Mas é isso, né? Então são essas vantagens também, né? Beleza? Acho que foi isso, né, Mauro? Falamos bastante coisa. Dá pra gente até pegar essa parte cirúrgica e virar um outro episódio. Exatamente. Olha, mais uma dica aí pra gente. Deixa nos comentários aí o que você quer ouvir, quer falar, ou da sua opinião sobre a gente mesmo. É isso aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Falou. Obrigado por acompanhar mais um podcast da Dupla Funcional. Até. Até, valeu.